Vamos conversar com a Silvia Kelly. Ela é cientista e neuropsicopedagoga. Olha, Silvia Kelly Bozzi. É isso mesmo, Silvia? Bom dia. Olá, Douglas, bom dia, como vai? Isso, Silvia Kelly Bose. Em Ah, primeiro lugar, eu quero agora sim. agradecer, Douglas, pelo convite, pela participação, por hoje poder estar aqui contribuindo de forma significativa, é, e relevante frente à sociedade, né? Com um tema tão importante. Eu que agradeço, Silvia Kelly Bozzi, cientista e neuropsicopedagoga. O seu tema é importantíssimo: autismo. O Brasil registra 2,4 milhões de casos em censo histórico. O Censo do Transtorno do Espectro Autista 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, revelou que o Brasil possui 2,4 milhões de pessoas com autismo. O levantamento inédito no país também apontou uma predominância de homens entre os diagnosticados. A cada 3 pessoas com autismo, 2 são do sexo masculino. Os dados reformam uma tendência já percebida por especialistas da área da saúde e do desenvolvimento infantil. O número de diagnósticos tem aumentado graças ao aprimoramento das ferramentas clínicas e também à especialização de profissionais da saúde, principalmente nas áreas de neurologia, pediatria e psicologia, onde aí nós nos deparamos com a cientista e neuropsicopedagoga Silvia Kelly. Silvia, eu acho que uma pergunta que se impõe é a seguinte: quer dizer que antes desse censo de 2022, a gente não tinha esse diagnóstico de pessoas com TEA? Eu posso chegar a essa conclusão? Então, Douglas, eu entendo que com o avanço da ciência e com o passar do tempo, esses números eles foram ficando cada vez mais evidentes e significativos, por conta também de uma evidência na capacitação, né, de profissionais especialistas na área. Números de instrumentos traduzidos e validados aqui no Brasil, o que antes, consequentemente, nós não tínhamos, né? Muitos instrumentos criados aqui já, evidenciados no nosso próprio país, por profissionais brasileiros que podem mensurar esses dados, né? E, é claro, eu acredito que um olhar significativo dos especialistas, e quando eu falo de especialistas, eu incluo profissionais tanto da saúde quanto da educação. Para tanto, com um viés mais voltado para os profissionais da saúde, por conta da atencionalidade de um diagnóstico precoce, que hoje, atualmente, tem sido muito sinalizado por conta dos pediatras, neuropediatras, especialistas também na área. Nesse caso, Silvia, o que falta para que a gente possa ter esse diagnóstico com uma certa rapidez? Porque eu sou de uma época, e não me sinto velho por isso, que quando a criança nascia, ela tinha que fazer o exame do pezinho, ponto. E, lógico, conforme ela vai crescendo, o acompanhamento através da carteira de vacinação para que ela acompanhe aí as vacinas que poderão imunizar e dar aí uma segurança para aquelas Hum. crianças não pegar algumas enfermidades. Esse diagnóstico da criança com transtorno espectro autista é possível ser diagnosticado quando no nascimento dela? Então, Douglas, o diagnóstico do espectro autista, ele é totalmente comportamental, clínico e instrumentalizado. Então, é de suma importância, que as famílias elas fiquem atentas e na própria caderneta de vacinação hoje nós temos ali, marcadores biológicos do desenvolvimento. Então a família ela recepciona, ela recebe, dentro dessa caderneta de vacinação, os indicadores.
de todas as habilidades que a criança necessita perpassar dentro do que chamamos nessa primeira infância, que vai de 0 aos 6 anos de idade, né? E ela é subdividida em 2 eixos, de 0 a 3 e de 3 a 6. Então, dentro de um panorama geral, nós podemos especificar de 0 a 6 anos. Então, é importante que a família ela acompanhe junto às consultas pediátricas essas curvas, esses marcadores biológicos do desenvolvimento, para verificar se essa criança, esse bebê, ele está apresentando todas as habilidades esperadas para cada faixa etária de idade que essa criança for perpassando. E a família ela pode e deve acompanhar isso junto ao pediatra. Por quê? Se porventura essa criança ela deixa de emitir um comportamento que faz parte de um marcador biológico do desenvolvimento, essa troca da família junto ao pediatra é de suma importância. Narrar, explicar para o pediatra que a criança, porque as consultas clínicas elas são muito pontuais e rápidas, elas têm um tempo ali determinado. E nem sempre o pediatra, ele consegue de uma forma geral, ele vai fazer toda a análise clínica da criança, mas comportamentalmente, talvez essa criança ali, ela não consiga expressar tudo que de um mês para o outro automaticamente dentro desse avanço, ela já conseguiria. Então, essa troca da família com o pediatra, esse acompanhamento também da família junto aos marcadores biológicos do desenvolvimento, é de suma importância. Por quê? Caso essa criança ela deixe de apresentar alguns sinais, a família, junto ao especialista que acompanha, já pode levantar um sinal de alerta, encaminhar, independente de diagnóstico, essa criança para um processo avaliativo, né? Para que isso não se prolongue. Hoje, a partir do nascimento, nós já temos instrumentos traduzidos e validados que compõem não só a avaliação clínica, também como a análise através de dados se essa criança ela pode apresentar características que estejam de acordo com o DSM-5 e se ela tem características comportamentais de uma criança que pode estar dentro do espectro autista. Agora, uma pergunta que eu julgo importante, Silvia, você ficou surpresa com esse resultado do censo? Sim, sem dúvidas, porque embora isso impactou todos nós, né? Antes do censo, nós tínhamos referência do CDC, que é um centro de pesquisa dos Estados Unidos, e a partir daí, esses dados que chegaram em 2022, né, através do censo demográfico, com relação ao Brasil, ele nos impactou também. E tem a sua relevância e importância, porque isso significa 2,4, né, milhões de pessoas, ou seja, 1,2% da população brasileira. E principalmente em destaque na região Sudeste, nós temos mais de 1 milhão de pessoas diagnosticadas. Em destaque, ranqueando São Paulo, com 548 mil pessoas. Então, é um número representativo, significativo, que enfatiza a importância de políticas públicas, de um olhar, né, direcionado para que não só os profissionais da saúde, como da educação, eles possam, através de psicoeducação, orientar famílias também. é, Preparar, né, de forma preventiva, visando fatores de riscos. Esses dados, essas informações nos deixa cada vez mais preocupado, porque qual o sentimento que eu tenho, e eu quero ouvi-la sobre esse aspecto. A gente vê uma carência com relação ao serviço público para as pessoas, as crianças e pessoas que têm o TEA. A gente vê pontualmente em algumas cidades alguns programas nesse sentido. E pelo que eu percebo, nós temos também alguns tratamentos particulares, mas eles são caríssimos. O que poderia ser feito para uma melhor qualidade de vida quando a gente fala da criança com transtorno do espectro autista?
O que esse tema, essa sua colocação, Douglas, eu considero de suma importância, porque de fato hoje, todo o acompanhamento, o tratamento, particular, principalmente quando nós falamos de especialistas, né, na área, eh, esses números eles são altos, a gente tem um custo, significativo para isso. E o serviço de saúde hoje ele não abarca, né. Eu, recepciono na clínica mães que dizem que tem mais de 70 pessoas na frente para fila de espera. Então hoje, o que eu entendo dentro desse panorama é que as famílias, elas precisam e necessitam de capacitação, psicoeducação familiar, né, seja através de mídias, de cursos, de literatura, apoiar a família para que, ela não fique somente por conta dos especialistas, é de suma importância. Pesquisas recentes, elas comprovam que a família é o primeiro núcleo onde a criança ela é inserida. Então, é de suma importância que essa família ela também, seja capacitada com a orientação sempre de um profissional para que ela possa saber lidar fora do ambiente clínico, onde a gente geralmente nomeia de ambientes naturais, seja no parque, num cinema, num contexto social de festa de aniversário, onde essa família ela consiga lidar com as características específicas e individuais da criança sem estar condicionado somente a um contexto clínico. Então, quando você potencializa, quando você capacita essa família e ela toma posse do conhecimento, ela se sente mais confortável e segura para lidar com as adversidades que possam acontecer junto a essa criança. Então, eu digo que é um fator predominante, é a família entender, é a família conhecer. Conhecer não só o transtorno, mas como as singularidades, as especificidades e a individualidade daquela criança, porque um autista nunca é igual ao outro, né? Então, as pessoas típicas já não são, as atípicas, nós podemos também seguir essa linha, né? Cada um tem a sua individualidade, a sua singularidade, então nós precisamos entender, acolher e respeitar não somente a criança. Pesquisas anteriores, elas diziam que a sociedade, os profissionais, eles eram somente focados pontualmente nas intervenções junto à criança. Com o passar do tempo, com o avanço da ciência, hoje, estudos comprovam que, além da criança, é de suma importância também a psicoeducação com a família, para fazer com que essa família ela saiba lidar pontualmente e diretamente com o sujeito em desenvolvimento. Perfeito, excelente a sua explanação. Agora eu estou vendo na imagem, para quem está acompanhando a transmissão através do nosso canal do YouTube aqui da CBN Santos, que a Silvia Kelly Bose está numa sala, acredito que seja uma sala justamente para que pessoas com TEA possam ter aqui aí uma interatividade, um trabalho através da neuropsicopedagogia. Acertei, Silvia? Sim, aqui é a nossa minha clínica, né, com muito carinho, além de profissional da saúde e da educação, eu também sou mãe atípica, então o meu debruçar pela causa, ele é incessante. Eu digo que a terapia, ela não é aqui somente pontual, eu fecho a porta e continuo todo o processo, claro que sempre tentando dividir, né, a maternidade e o profissionalismo é uma dica que eu deixo também para as mães, porque nós precisamos fazer isso, viver a maternidade de forma latente,
mas essa sala aqui é uma das salas que nós temos de psicoterapia, avaliação neuropsicopedagógica para as crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista, com ênfase, mas também que nós acolhemos para análise de todo o processo do desenvolvimento, Douglas. Perfeito. Silvio, eu quero parabenizar sua participação aqui no Jornal da CBN. Esse é um tema que a gente tem que ter espaço, muito espaço. Na semana passada, se não me engano, teve 10 anos da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é um outro tema, e você que é profissional sabe mais do que eu, incluir não é só dar vaga numa escola para que haja uma inclusão, eu vejo que tem que ter um acompanhamento, e principalmente quando a gente fala do TEA, tem as classificações, né? A classificação 1, 2 e 3. Eu acredito que ainda falta muita informação para a população e, ao mesmo tempo, formas de tratamento para que essas crianças possam ter uma qualidade de vida. E você sabe, né, Silvia? Vou tratá-la assim, você tem uma responsabilidade sobre esse tema, pois você conversa com pessoas do Brasil inteiro, né? Sim, essa eu costumo dizer que, essa é uma responsabilidade que não só, a Silvia em si, mas todos os profissionais da saúde e da educação, eles precisam, né, estar ciente desse debruçar. Hoje, quando você cita com relação à escola, nós nos deparamos ainda com essa defasagem, né, de profissionais que, solicitam, eh, auxílio de especialistas, porque o número de crianças dentro de uma sala de aula, com transtorno do espectro autista ou com algum outro transtorno do neurodesenvolvimento e comorbidades, eles são significativos. E dentro da formação profissional, da pedagogia, esse tema ele não é apresentado dentro da formação de base. Então, hoje o que eu digo não só para as escolas, gestores, capacitem, promovam capacitação para os profissionais, para a gestão e também, principalmente, busquem para os profissionais da educação, busquem capacitação, porque isso vai trazer recursos significativos e nortear formas de lidarmos de forma respeitosa, principalmente com as crianças que estão no espectro, de forma leve. Às vezes as crianças elas são rotuladas como bagunceiras, birrentas, pirracentas e na verdade não são, são questões neurológicas que precisam ser tratadas de forma atencional, por um profissional capacitado, até dentro de sala de aula. Então, veja, Douglas, que essa crescente, esses números, eles revelam também não só o aumento de incidência, mas a responsabilidade do profissional da saúde e da educação frente à capacitação, porque a tendência é um aumento, é o que nós, profissionais da saúde, vemos isso adiante. É uma crescente constante. Então, nós precisamos, de forma preventiva, com previsibilidade, nos antecedermos a esse tipo de aspecto. Nós precisamos saber lidar. Então, essa é a dica que eu deixo hoje aqui para os profissionais da saúde, da educação, que ainda não têm uma proximidade com o tema. Então, capacitação é a primeira que eu digo que a informação, ela o conhecimento ele é libertador. Então, se eu conheço, eu sei, eu consigo lidar, eu consigo modelar comportamentos, eu consigo minimizar impactos significativos, né, frente a fatores de riscos que possam comprometer o desenvolvimento dessa criança. Então, capacitação para os gestores, capacitação de escolas, de instituições e capacitação também para os profissionais da educação através de psicoeducação é Perfeito. fundamental. Obrigado, Silvia Kelly Eu é que Bose, agradeço.
cientista e neuropsicopedagoga, conversando com os amigos da CBN, e com certeza nós retornaremos com esse tema. Um excelente final de semana para você. Para você também, Douglas. Obrigado. Tchau, tchau. Eu agradeço. CBN Santos. Aqui você fica bem informado. Eu gostaria de registrar aqui a presença e interatividade dos nossos amigos através do chat do canal do YouTube do @Rádio CBN Santos. A Gabi Henrique, Silvia, uma mulher incrível, uma profissional comprometida com cada criança. O Lindes Nobre, como eu aprendo com você, Silvia. O Vitor Félix Mazei, verdade, a LBI tem que ser aplicada, que é a Lei Brasileira de Inclusão completou recentemente 10 anos. A Ellen Guimarães, maravilhosa.